E aí pessoal, boa tarde, beleza? Então, como eu tinha colocado lá no WhatsApp, eu gravar um tutorial para que uma das atividades que eu disponibilizei no Moodle ela seja realizada. Atividade essa que nós fizemos algo, não é, na nossa última aula, né, com alguns dados lá especificamente do Emanuel, né, a prática que nós fizemos da frequência cardíaca. Então algumas pessoas ficaram com dúvidas, coisa e tal, em relação à inserção dos dados, não é, e manipulação no que diz respeito ao Excel, tá joia? Então a gente vai dar uma visão bem simples, né, e básica aí da utilização do Excel, tá joia? Bom, o Excel é uma planilha eletrônica, na verdade, em que permite inúmeras possibilidades, inúmeras possibilidades. Então, se a gente souber alguns comandos básicos no Excel, a construção de alguns gráficos, como nós vimos a semana passada, tá? Nós temos um leque, né, de opções bem variado, tá? Então, na verdade, se vocês observarem, né, o Excel é formado por linhas, não é, representadas por números, e colunas, tá bom? Então, a gente vai aprender no primeiro momento a inserir uns dados para que futuramente a gente venha a trabalhar com eles, né? Na verdade, dados não, tá? Na verdade, a gente vai inserir algumas fórmulas básicas, tá joia? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o exemplo de 10 atletas, né, de uma modalidade qualquer. No caso, eu coloquei atletismo, mas poderia ser qualquer outra modalidade, coletiva, individual, enfim. Frequência cardíaca de repouso, batimentos por minuto. Frequência cardíaca média de trabalho. Né? Eu apresentei para vocês que existem, né, alguns aplicativos, né, e armband ou relógios que isso é facilmente obtido, tá? A percepção subjetiva de esforço, no caso aqui representada pela escala de Borg, na sua versão de 6 a 20. E a duração da sessão. Então, o que nós vimos, né? Nós vimos que a quantificação da carga ela é uma variável interessante, porque na verdade ela contempla, né, a relação entre o sistema nervoso e a parte neuromuscular, digamos assim. Como é que está essa comunicação? E não apenas a parte neuromuscular. Então, por isso que a quantificação da carga torna-se tão importante. Então, nesse caso, vamos trabalhar com a quantificação proposta por Foster, né? Proposta por Foster. O que é que o Foster ele sugeriu, né? Se eu multiplicar a PSE pela duração da sessão, duração total da sessão, né, eu vou ter a carga de trabalho daquela sessão. Lembrando que essa duração da sessão ela é o todo, incluindo o repouso, né, e a parte ativa, tá joia? Então vamos lá. Toda vez que você for inserir um dado, uma fórmula no Excel, um dado não, uma fórmula no Excel, começa pelo sinal de igual, tá bom? Igual. Então apertei lá o igual, ó, tá joia? O que é que eu quero fazer, gente? O que é que eu quero fazer? Então vou abrir um parênteses aqui para dizer a ele o que é que eu quero fazer. Eu quero multiplicar, não é, a PSE, então eu dou um clique sobre, não é, a célula que contém, não é, o valor da PSE. E no caso no Excel a multiplicação é por meio do asterisco. Então eu aperto lá o asterisco, que geralmente vai estar disponibilizado no teclado numérico, né? Caso você não tenha teclado numérico no seu computador ou um teclado externo, o asterisco está em cima do 8 lá no seu teclado convencional do computador. E pela duração da sessão, dê um clique na célula correspondente à duração da sessão. Fechei, acabou-se. Né? Então automaticamente ele já fez o cálculo mostrando para mim quanto foi a quantificação em unidades arbitrárias. Isso é importante frisar. O A é unidades arbitrárias, não tem unidade, metros por segundo, quilos, nada disso. Unidade arbitrária, tá bom? Ah, Humberto, eu tenho que fazer um por um? Claro que não, a gente está procurando ganhar tempo. Então eu vou descendo até o cantinho aqui, ó, pronto. Observe que o formato mudou. Aqui é uma cruz branca, né? E aqui passou a ser uma cruzinha preta menor. Então eu seguro essa cruzinha, né, com o botão esquerdo do mouse e vou puxando, galera, ó, até o último. Pronto, ele já calculou automaticamente todas para mim.
sem ter necessidade de eu inserir, não é, em cada uma dessas linhas, tá certo? Já calculou automaticamente para mim, tem que ganhar tempo, beleza? Tá. Então eu já tenho aqui mais ou menos, né, a carga de trabalho, unidades arbitrárias de cada um desses atletas em uma sessão de treino, Mas vamos lá, né? A gente precisa calcular algumas coisas a mais para poder eu ter uma visão do todo, né? Então, primeira coisa, a média. A gente sabe que a média é uma variável que tem que ser analisada com certa cautela, mas que ela é interessante. Então, lembrando, igual, não é? Quando eu digitar média, M, não é? Acento E, ele já apareceu para mim aqui, ó, média, tá? Média. Então, eu dou 2 cliques e mais uma vez eu dou um clique na primeira célula, vou arrastando até a última que eu quero. Solto, vou lá em cima, ó, fechei. Ele já calculou a média automaticamente para mim, não é? Mais uma vez, ó, segurei na cruzinha, né, na parte, puxei, ele já vai também calcular os outros parâmetros para mim, ó. Tá vendo? Ó, frequência cardíaca média, PSE, duração da sessão e a carga de treinamento. Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ganhar tempo, tem que usar a tecnologia para a gente ganhar tempo, tá joia? Bom, eu preciso de mais alguns fatores, alguns elementos, principalmente, se eu quiser eu posso calcular o mínimo e o máximo, tá bom? Vamos calcular rapidinho aqui, até porque é por fórmula, né? Então, igual, não é? Ó, mínimo, já apareceu aqui, tá vendo? Ó, mais uma vez, ó, selecionei o que eu quero, botão esquerdo segurando, fui até onde eu quero, soltei, fechei, parênteses, automaticamente ele já calculou. Vamos ver qual o valor máximo, igual, né? Ele já apareceu aqui também, ó, tá? Máximo, vou lá para o meu intervalo, fechei, já vai dizer qual o maior valor encontrado dentro daquele intervalo. E desvio padrão. Desvio padrão é interessante para o cálculo das duas variáveis, monotonia e strain. Então vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa, né? Veja, aqui está a cruzinha branca. Coloquei aqui no pontinho, ó, puxei. Ele já vai, ok, calcular o resto para mim automaticamente. O máximo também idem, ó. Ok. E o desvio padrão. Lembrando que o desvio padrão, não é o quanto os dados estão dispersos em torno da média, tá bom, gente? Então, é interessante a gente ter esse parâmetro aí. Quanto maior for o desvio padrão, mais os dados estão dispersos, mais os dados estão variados. Então, ó, igual, desvio padrão é desv, pad, já apareceu aqui, ó, tá? Desvio padrão, ok, médio. Então já estou aqui, ó. Selecionei meu intervalo. Acabou, se ele já deu desvio padrão aqui, ó. Tá joia? Faço a mesma coisa, ó. Fui para lá, pronto. Eita, Humberto, observe que quem observou, quando saiu aqui desvio padrão, essas células aqui que estavam, ó, automaticamente elas foram preenchidas, né? Automaticamente elas foram preenchidas, mas eu vou explicar cada uma delas, beleza? Vamos lá. Primeiro, o que é o score Z, não é? É interessante você saber como está o teu atleta, o teu aluno, em relação à média. É isso que o score Z faz. Ele compara, não é, o indivíduo em função da média de um grupo. Então, ó, é o score do seu atleta, do seu aluno, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então aí você vai ter uma ideia de como o teu aluno está muito próximo, está muito longe, está melhor, está pior em relação à média esperada para ele, em relação a uma capacidade física ou qualquer outro parâmetro, beleza, gente? Bom, vamos lá. Então, o que é a monotonia? Lembra que a gente conversou na aula passada que se você observar um treino com baixa monotonia, né, significa que é bom. Como assim baixa monotonia?
A monotonia, ela na verdade, ela indica, ela representa o quanto houve de variação em relação à carga de treinamento ou à carga de trabalho. Então, se a monotonia, né, tá baixa, quer dizer que as variações foram bem realizadas. Se a monotonia está alta, significa dizer que eu estou variando pouco, que eu estou girando na alta ou na baixa o tempo todo, que eu não estou dando, né, estímulos de natureza diferente. Então nós vimos, eu mostrei para vocês a semana passada, que existe uma relação entre carga de trabalho, né, isso, e lesão. Tá? Então, se a minha monotonia ela está baixa, eu estou variando pouco. Se eu estou variando pouco, a minha chance de lesão aumenta. Então, como é que calcula a monotonia, Humberto? Eu botei aqui fácil para vocês. Ó. A monotonia é a média dividida pelo desvio padrão. Tá? A média dividida pelo desvio padrão. Beleza? Então, a monotonia desse grupo foi a monotonia em torno de 4. Né? A monotonia em torno de 4. Já o strain, né? O strain aqui é como se fosse uma certa semelhança ao TRIMP, que é o impulso de treinamento. Né? Mas o strain é como se fosse uma carga, vamos entender como uma carga, tá? Dada pelo profissional, né? Um estímulo. Então ele é o somatório das cargas de trabalho, como estão aqui, multiplicado pela monotonia. Então, galera, né, isso aí foi um tutorial, né, bem simples, bem direto, de como você pode quantificar, né, do quanto você pode inserir seus dados no Excel. Vamos ver coisa mais interessante aqui. Ó. A carga de trabalho. Às vezes fica difícil você visualizar, né, os números aqui. Então, quando você puxa um gráfico, como é que eu faço, Humberto? Eu seleciono os dados primeiro, né, vou inserir. Lembrando que cada gráfico tem uma forma específica do que ele representa, né? Então, nesse caso aqui que nós queremos ver. Aqui, ó, uma forma de coluna. Lembrando que a semana passada nós fizemos um gráfico, não é? De linha, de tendência. Aqui não. Então, aqui temos 10 atletas, ó. Os 10 atletas, né? De 1 até 10. No eixo X e no eixo Y. Não é isso? Nós temos, obviamente, a carga de trabalho em unidades arbitrárias. Então vejam que tiveram atletas, né, que, né, variaram. Ah, Humberto, mas a duração da sessão do treino foi diferente para um e para outro. Ó, aqui foi 70, aqui foi 30. Se você quiser, você pode, né? Veja que já alterou automaticamente lá. Vou mudar aqui o 40 para 70 para ficar todo mundo igual. Vê que legal, as coisas estão mudando, tá vendo? Por isso que é importante você manter a automatização da tua planilha. Caso eu mude aqui também, deixe todo mundo com a mesma duração, tá? Você tem uma visualização, né, de todo o seu grupo em relação... Deixa eu puxar a mão um pouquinho para cá. Opa, né? Você tem aqui a observação de todo o seu grupo em relação à carga de trabalho. Então, o que é interessante você observar, né, que a duração foi igual para todo mundo. Mas, né, alguns atletas tiveram a PSE em relação àquela carga de treinamento, né, diferente. Ou seja, um percebeu como 8, tá vendo? O outro percebeu como 12, um percebeu como 15. Tá? Então, com isso, você começa a analisar, né, e tomar decisões do que você pode fazer, né, com o teu treinamento, com a tua carga, né, naquela semana. Ó, tá pesado, não é? Eu tenho que diminuir, ou está muito débil o estímulo, eu tenho que aumentar. Com isso você vai ter uma visão e vai tomar as decisões mais adequadas. Beleza, gente? Espero que tenha ajudado, tá bom? Boa atividade, boa construção lá. Qualquer dúvida, porventura vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, tá bom? Abração, valeu, tchau, tchau.